Preciosas do Grego, volume 1, livro Verão, estudos devocionais de palavras gregas para enriquecer seu entendimento da palavra de Deus. Autor Rick Renner. 2 de fevereiro. O maior preço que já foi pago para libertar um escravo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Tito 2,14. A palavra remir, usada no versículo anterior, é uma das palavras mais importantes de todo o Novo Testamento. Portanto, hoje, quero que vejamos mais profundamente suas raízes históricas. Uma vez que Jesus nos remiu, precisamos conhecer todas as imagens poderosas que estão contidas nessa palavra-chave do Novo Testamento. Na época do Novo Testamento, os escravos podiam ser muito dispendiosos. Quando um comprador ia ao mercado de escravos para procurar um novo escravo, ele percorria os corredores do mercado com os olhos varrendo todos os escravos que estavam à venda, enquanto procurava aquele que desejava. Depois de apontar o que parecia adequado às suas necessidades, o comprador então tinha permissão para inspecionar o estado do escravo. O propósito dessa inspeção era semelhante ao de um test drive, quando uma pessoa está checando um carro antes de comprá-lo. Assim como todo comprador quer ter certeza de que está adquirindo um bom produto, o comprador de escravos queria verificar a mercadoria antes de colocar seu dinheiro na mesa. A inspeção incluía bater fisicamente no escravo para ver como ele reagia ao abuso, para que o comprador pudesse saber o quanto de desgaste o escravo podia enfrentar no trabalho. O comprador também tinha permissão para abrir a boca do escravo e olhar seus dentes para ver se eles estavam podres ou em bom estado, enquanto tentava descobrir o estado de saúde do escravo antes de fazer uma oferta para comprá-lo. Se o comprador decidisse ir em frente com a compra após a inspeção estar concluída, então era a hora da próxima fase do processo. Aquele momento em que o escravo era colocado em leilão. Quando o leiloeiro sabia que um comprador realmente estava interessado em determinado escravo, ele interpretava isso como um sinal para elevar ao máximo o preço daquele escravo. E se o comprador continuasse a demonstrar interesse naquele mesmo escravo, isso fazia com que o leiloeiro soubesse que podia exigir um preço totalmente irreal e provavelmente o conseguiria. Todas essas imagens estão contidas na palavra redenção, que vem da palavra grega lutro. Essa é a palavra usada em Tito 2,14, em que Paulo diz, a fim de remir-nos de toda a iniquidade. Essa palavra grega retrata uma pessoa que pagou um altíssimo preço para obter o escravo de sua escolha. Depois que o preço era oferecido e aceito, esse escravo se tornava sua propriedade pessoal. Entretanto, a palavra lutruo era usada de outra maneira muito significativa, que também tem a ver com o conceito de redenção. Às vezes, uma pessoa cuidadosa e compassiva ia ao mercado de escravos com o único propósito de comprar escravos para tirá-los da escravidão e libertá-los. Nesse caso, o pagamento oferecido era visto como um resgate, pago para obter a libertação dos escravos. Pelo fato de Paulo usar a palavra lutruo para denotar a obra redentora de Jesus Cristo em nosso favor, isso nos diz várias coisas importantes. 1. Jesus veio ao mundo, ao mercado de escravos de Satanás, porque ele estava procurando por nós. 2. Jesus sabia que ele nos queria e não ficaria satisfeito até que a compra estivesse concluída. 3. Jesus estava disposto a pagar qualquer preço exigido para nos comprar do mercado de escravos.
4. Jesus nos comprou com o próprio sangue para que pudéssemos nos tornar sua propriedade pessoal. 5. Jesus pagou o preço com o seu sangue, nos comprou para si e nos deu uma liberdade que só pode ser conhecida por causa da sua obra em nossa vida. A nossa libertação do poder de Satanás foi extremamente cara. O preço que Jesus pagou por nós foi o mais alto preço já pago por um escravo. Qual foi o resgate que Jesus pagou a fim de obter nossa libertação da posse de Satanás? O próprio sangue. Isso significa que a palavra lútruo em Tito 2,14 transmite a seguinte ideia: que se entregou por nós para que ele pudesse nos comprar no mercado de escravos para nos tornarmos sua propriedade pessoal. Sim, ele se dispôs a pagar o preço do resgate para nos ver libertos e livres. Foi o derramamento do próprio sangue de Jesus que garantiu nossa libertação e nossa liberdade duradoura dos poderes demoníacos que anteriormente haviam nos mantido cativos. A palavra lútruo significa de forma inequívoca que Jesus pagou o resgate que libertou você e eu. Ele nos comprou com o próprio sangue, como Hebreus 9,12 diz. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Jesus se entregou como resgate para libertá-lo do pecado. Alguém tinha de entrar no mercado de escravos de Satanás, então Jesus escolheu ir. Alguém tinha de oferecer um preço, então Jesus se ofereceu para pagar o preço pela nossa liberdade com o próprio sangue. Alguém tinha de finalizar o acordo, então Jesus voluntariamente pagou o preço com a própria vida na cruz. Então, faça esta oração comigo hoje. Senhor, quero agradecer a Ti por me amar tanto a ponto de dar Teu precioso sangue na cruz por mim. Eu estava tão perdido e tão sem esperança, mas Tu vieste ao meu encontro e quando Tu entraste na minha vida, tudo em mim mudou. Esperança, alegria e paz entraram em meu coração e hoje sou completamente diferente da pessoa que eu era. Tudo isso aconteceu por causa do Teu sangue derramado, Jesus. Por isso, hoje, quero usar este momento para Te agradecer por fazer o que ninguém mais poderia fazer por mim. Assim eu oro em nome de Jesus. Faça também essa confissão de fé comigo. Declaro que o sangue de Jesus comprou minha libertação e minha liberdade duradoura dos poderes demoníacos que anteriormente me mantinham cativo. Jesus me ama tanto que Ele se dispôs a fazer por mim o que ninguém mais estava disposto a fazer. Ele entrou no mercado de escravos, me encontrou e me comprou para si. Pelo resto da minha vida viverei para servi-lo e glorificá-lo. Declaro isso pela fé em nome de Jesus. Reflita comigo nestas 3 perguntas. Primeira pergunta: como você pode retribuir a Jesus pelo que Ele fez por você? Segunda pergunta: você tem áreas em sua vida nas quais tem se permitido retornar a algum tipo de cativeiro? Quais são essas áreas? Terceira pergunta: quanto tempo faz desde que você parou para realmente meditar no preço que Jesus pagou para que você pudesse ser liberto do cativeiro de Satanás e do poder do pecado? Pense nisso. Obrigado por se juntar a nós nessa jornada diária de reflexão. Continue aprofundando diariamente conosco nessas pedras preciosas que é o entendimento da palavra de Deus através do estudo do grego. Não perca nenhum devocional. Inscreva-se no canal para receber mais inspirações todos os dias. Que a busca pela sabedoria divina nos una cada vez mais. Até amanhã, que Deus te abençoe.